O verão já está chegando e com ele a estação das chuvas, que é a época que o mosquito da dengue aproveita para colocar os seus ovos e se procriar. Segundo a assessoria de imprensa da Alerj, do ano passado para cá nós tivemos um aumento de mais de 700% nos casos de dengue. E do ano passado para cá também, o mosquito Aedes aegypti também tem transmitido o Zika vírus, que é uma nova doença que chegou no Brasil, acredita-se que por conta da Copa do Mundo do ano passado. Dizem que chegou primeiro no Nordeste. E nós estamos aqui com o Gessinei Botelho. Gessinei, bom dia, obrigado por receber a gente. Gessinei, muito se fala sobre o Zika vírus, mas pouco se sabe sobre ele. O que é o Zika vírus? Como ele chegou no Brasil? O que está acontecendo? Bom, Fred, bom dia e obrigado pela oportunidade. A Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria de Saúde, tem implementado e intensificado as ações de combate à dengue, principalmente agora, nesse período onde a evidência dos casos de Zika vírus foram constatadas dentro do nosso município. Tá? O secretário de Saúde, Marcelo Poês, ele está muito preocupado com tudo que está acontecendo, conforme as coisas estão acontecendo, porque a gente já tem bastante casos de suspeita de Zika vírus, principalmente no bairro Vinhosa, e ele pediu então que a gente, além de intensificar as ações, também promovesse a prevenção e a qualidade das informações, se deixassem essas informações mais precisas possíveis. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, segundo relatos, o Zika vírus chegou ou pode ter ocorrido no nosso país, no Nordeste, por conta de algum indivíduo, proveniente da África, que veio ver algum jogo da Copa do Mundo no Nordeste. Esse indivíduo pode, ou com certeza, estava infectado com o vírus, e o Aedes aegypti, tanto quanto o Aedes albopictus, eles são os vetores da transmissão tanto da dengue quanto da chikungunya, como do Zika vírus. Tá? Como nós temos o vetor no país, acredita-se então que esse vetor ele picou esse indivíduo e daí disseminou esse vírus por outros cidadãos, por outros indivíduos, e por isso que nós estamos em algumas áreas muito endêmicas para Zika vírus. Sim, começou no Nordeste, hoje está tendo uma explosão de Zika vírus no Nordeste e já está chegando para os outros estados do Brasil. O vírus ele se prolifera com muita facilidade por causa do mosquito. E o que tem sido feito para se combater o mosquito? Isso. O que acontece? Na realidade, começou no Nordeste, Centro-Oeste, e hoje nós já temos uma evidência muito forte que o Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro, ele está assim com uma incidência muito grande do vírus por conta do mosquito. As prevenções que nós estamos informando as pessoas que façam são as mesmas da dengue, porque a proliferação do mosquito continua sendo a maior fonte de infecção e transmissão da doença, não só da dengue, não só do Zika. Nós temos febre amarela, não temos aqui, mas as transmissões continuam sendo. Sim. Nós temos a chikungunya, temos malária, ou seja, outras doenças transmitidas por esse vetor, que é o mosquito. Sim, mas no caso aqui nós estamos falando de um mosquito específico, que é o Aedes aegypti, que já se sabe que ele transmite dengue, chikungunya e Zika. Qual é a diferença básica entre essas três doenças? A diferença está nas condições como elas se apresentam. Mas respondendo à questão da prevenção. Aqui em Itaperuna nós estamos, através da Coordenação de Vigilância Ambiental e Saúde, nós estamos intensificando esse trabalho que os agentes fazem já no seu dia a dia, junto à população. Por quê? A gente necessita e precisa conscientizar a população de que a prevenção acontece em casa. A primeira prevenção ocorre dentro dos nossos quintais, que são
os locais onde acumulam água. Sim. E aqui em Itaperuna, no último LIRA, no último levantamento da infestação com relação a Aedes aegypti, nós contabilizamos em torno de quase 90% dos inservíveis, que são justamente esses depósitos que acumulam água, dentro de residência. Sim. Então, uma das precauções é isso. Nós estamos viabilizando essa conscientização junto à população para que ocorra, então, né, uma retirada desses inservíveis dos quintais. Tá? E com relação ao Zika, a dengue e a chikungunya, elas estão em alguns pontos, tá? Bem assim, vamos dizer assim, bem pontuais. Exemplo, as dores nos ossos. A dengue dá uma dor no osso mais profunda, tá? A Zika e a chikungunya, a Zika principalmente, são mais dores nas articulações mais das mãos, dos dedos, tá? E o ponto crucial do sinal é o vermelhidão no olho, como se fosse uma conjuntivite, né? E a hiperemia também, tá? Nós temos até nós fizemos uns folders, e esses folders eles estão sendo distribuídos e eles explicam direitinho, tá? Os folders eles têm o que é a dengue, os sinais da dengue e sintomas, sinais da chikungunya e sinais do Zika vírus. Então, ó, a tontura. Na dengue você pode ocorrer uma tontura. Já na chikungunya e na Zika, são uma dor de cabeça até menos intensa, né? Porém você vai sentir dor. Mas o ponto crucial estão nas manchas vermelhas, que são mais manchas vermelhas na Zika do que na dengue. A dengue são petequias, e a questão da conjuntiva. Isso é ponto crucial, tá? É onde nós estamos diferenciando e identificando a questão da dengue com o Zika. Chikungunya, a gente ainda não teve assim nenhum caso de suspeita da chikungunya, tá? Mas do Zika vírus eu posso te garantir que nós já temos em torno aí de seus 50 casos de suspeita de Zika vírus. Eu tive todos esses sintomas que você está falando aí. Fiquei com a pele toda vermelha, fiquei com dores nas juntas, o olho muito vermelho, né, dores nas articulações. Então, eu acredito que eu tenha passado por um quadro de Zika, né? Eu deveria ter ido ao posto de saúde. E como é que a pessoa faz para saber se está com a Zika ou não? Bom, primeiro caminho é procurar o médico, tá? As estratégias de saúde da família, elas se encontram em cada bairro dentro do nosso município. Elas são, na verdade, a porta de entrada para que o usuário, para que o paciente, o cidadão, seja atendido na primeira etapa desses sintomas ou sinais, tá? Caso já tenha passado até o horário, né, que eles ficam, essas unidades, elas costumam ficar abertas até as 4 ou 5 horas da tarde. Caso tenha ocorrido deles passarem esse horário, você pode procurar a UPA, tá? Mas o que ocorre é que precisa haver notificação. Você precisa ir a um médico, você precisa ir a um posto de saúde, você precisa procurar a saúde pública para ela saber que a localidade onde você reside, tá? Ela pode estar sendo infestada pelo Aedes aegypti, e esse Aedes aegypti ele pode estar infectado com o Zika vírus. Então, a primeira de todas as situações é você procurar um posto médico, seja a UPA, seja a UPU, ou seja a estratégia de saúde da família mais próximo da sua casa. E já existe um teste específico para definir se o vírus é o da Zika, ou da dengue, ou da chikungunya? Pois é, nós estamos fazendo a sorologia, tá? A sorologia implica de sabermos se há ou não, né, a presença do vírus na circulação sanguínea, tá?
Mediante a esse exame e, logicamente, mediante a anamnese médica, que ele vai ver entre os sinais e os sintomas, tá? 3 desses sinais que estão dentro das normas técnicas como sendo o diferencial entre dengue e zika. Então, sim, o médico, o profissional de saúde que te atender, mediante a isso, ele vai te dizer, olha, supostamente você pode estar com zika ou dengue. Sim. Tá? Mas a zika é uma doença relativamente nova. Tem pouco mais de um ano que ela está que no nós Brasil. conhecemos no E que Brasil. nós chegamos aqui, chegou aqui na nossa região há pouco mais de 2 meses, 3 meses. Então, os médicos estão preparados para reconhecer a zika, para poder diferenciar a zika da dengue? Olha, o Ministério da Saúde, assim como as secretarias de vigilância em saúde, elas emitiram normas técnicas. Então, acredito que sim, que os médicos eles tenham sim a condição de diagnosticar o Zika vírus aqui no nosso município. Sim. E o Nordeste foi o primeiro polo que teve a primeira epidemia, né? Foi constatado o primeiro centro epidêmico de Zika vírus. E lá também, coincidentemente, está vivendo também um surto de microcefalia, que é uma lesão neurológica grave que está sendo associada ao Zika vírus, né? Acredita-se que possa chegar também esse surto aqui em Itaperuna? O Fred, é assim, hoje, né, eu há pouco fui à vigilância epidemiológica, né, e conversando lá com os técnicos, não há hoje em nossas gestantes nenhuma delas com problemas com seus nenéns com a microcefalia. Porém, elas estão sendo rastreadas, elas estão sendo observadas, tá? Tá tendo todo um cuidado com relação a isso, tá? Agora, o que ocorre é que a doença ela se espalhou. Sabemos que em Itaperuna, principalmente na Vinhosa, existe um índice muito grande de pessoas infectadas com o Zika vírus. Então, nós estamos fazendo esse trabalho informativo, esse trabalho comunicativo. Agora, ocorrer a doença ou não, tá? Aí fica assim um pouco vago para a gente garantir isso. Ainda não foi detectado nenhum caso. Aqui em Itaperuna, nenhum caso. Torno a dizer. Na região? Estou falando, estive na vigilância epidemiológica, tá? Conversei com o técnico responsável até pelas informações e ele falou que não. Agora, todo dia aparece grávidas, todo dia aparece gestante, tá? Se ocorrer, nós só vamos saber daqui a algum tempo. Pelo menos até hoje nós não temos nada, nenhum, isso aí é garantia, nenhum caso de gestante que esteja com pelo menos suspeito que o seu neném esteja passando por esse processo da microcefalia. A gente sabe que o principal agente de combate é o próprio cidadão, o próprio morador. Ele que deve tomar conta do seu quintal, evitando o depósito de água, locais onde o mosquito possa colocar o seu ovo para proliferar. Mas também existe o combate público, não? O combate público, pelas estatísticas que a gente está vendo, né, o mosquito está vencendo a guerra. De acordo com informações da LERJ, da Assessoria de Comunicação da LERJ, de janeiro a novembro desse ano, tivemos mais 700% mais casos de dengue do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, o mosquito está vencendo essa guerra. O que está faltando na política pública para poder ter um combate efetivo ao Aedes aegypti? Mais uma vez eu vou contar a realidade, né, que nós passamos em Itaperuna, tá? Os nossos agentes, eles estão aí dia a dia fazendo o seu trabalho, né, de levantamento de índice de infestação, e atrelado a esse trabalho, eles levam a mensagem educativa aos moradores, informam aos moradores como devem cuidar dos seus terrenos, né, dos seus quintais, e muitas das vezes eles adentram essa residência, tá, procuram até locais onde estão depósitos de serviço e os eliminam, tá?
prevenção. Depósitos inservíveis, que você diz, é lixo mesmo, né? Que fica no quintal que pode acumular água. Tampinha de garrafa, pneu velho, copo, casquinha de ovo. Acumula água. Mas sim, você não está errado. Não deixa de ser lixo, né? Já que você jogou fora. Sim. A pergunta exatamente foi, né? O que tem sido feito a nível de política pública para melhorar esse combate à dengue? Né? Bom, a gente tem visto aí alguns agentes trabalhando, mas na minha rua mesmo já tem um ano já que eu não recebo a visita. Nunca foi ninguém lá para verificar a minha caixa d'água e nem para entregar um papelzinho desse. Então, eu moro numa rua, no centro da cidade, uma das mais conhecidas, Rua Cis Ribeiro. Então, eu vejo que existe uma precariedade também em termos de mão de obra para poder se fazer um combate efetivo. O que pode ser feito para melhorar? Bom, contratação de agentes seria uma, né? Mas a gente está passando por dificuldade. Com relação à questão dos agentes de saúde, tá? Nós temos uma coordenação de vigilância ambiental em saúde. O coordenador, ele com certeza, ele estará assim bem à vontade, será bem solícito, se você quiser conversar com ele lá sobre isso. Porque a minha parte, tá, é educação e saúde, é divulgação. Posso te garantir, ó, isso aqui foi um material agora que nós fizemos, tá? Isso aqui foi feito pela Secretaria de Saúde, para nós estarmos informando a população com relação aos cuidados que devem ser tomados, tá? Para que não haja proliferação do mosquito e possivelmente, né, uma endemia ou uma epidemia de alguma dessas doenças, dengue, chikungunya ou zika vírus. Então, com relação à prevenção, nós estamos sim fazendo tanto a parte didática, a parte educativa, a parte da mensagem, tá? Quanto a parte da distribuição de folder, uma parte mais literária, né? Uma parte mais que acho que fica bem explicado, é bem colorido, tá? Para que a pessoa se conscientize e nos ajude nisso. Agora, a outra parte, você tem toda a liberdade de conversar com o coordenador de vigilância ambiental e com certeza ele vai lhe informar direitinho. Nós vamos sempre procurar o coordenador, o Heron, se necessário, até o Marcelo Correios. O Marcelo também é uma até pessoa. o Alfredão, porque o Zika vírus não é só uma dengue. O Zika vírus ele transmite uma lesão neurológica muito grave, microcefalia. E a última coisa que a gente quer ver aí é nossas crianças aí daqui a um tempo nascendo sem cérebro, né? Tendo problemas aí, trazendo tristeza e fardos infinitos aí para as mães aí de Itaperuna. O único problema, é por isso que nós estamos aqui, são os cuidados com as gestantes. As gestantes, elas precisam se cuidar. Hoje a gente está passando essa informação para que todos se cuidem, mas a gestante, nós precisamos ter um olhar mais especial para ela. Então, por favor, vocês mulheres que estão gestantes, principalmente nos primeiros 3 meses, procurem a vigilância epidemiológica no Centro de Saúde Raul Travassos, mas procurem é melhor ir primeiro à Estratégia de Saúde da Família, tá? Caso não seja o horário ou caso vocês queiram, né, alguma informação mais precisa, procurem a vigilância epidemiológica no Centro de Saúde Raul Travassos e lá então vocês tirarão suas dúvidas e serão bem recebidas e os profissionais eles lhe orientarão, tá, conforme o caso de cada um, tá? E Fred, muito obrigado. Tá? Isso aí está sendo uma utilidade pública que você está fazendo. A gente tem visto também informações também na internet que estão relacionando também a transmissão do Zika vírus pelo contato sexual ou pelo sangue, né? Assim como o HIV. Então, galera, tá chegando o verão, tá chegando o carnaval, camisinha. Quem está pensando em engravidar agora também, fique de olho. Valeu, Odisseio, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Mais uma vez, você está sendo assim de enorme valia para esse nosso cuidado com relação à população de Itaperuna. Muito obrigado.